Bom, o soldado, sem dúvida nenhuma, ele representa, ele traz a imagem da força, da disciplina. O soldado é o nosso cidadão fardado, é o nosso cidadão em armas permanentemente, é o cidadão que se destina à defesa da pátria, é o cidadão que se destina à garantia, à manutenção da soberania nacional. E aqui na nossa região do Vale do Itajaí, além dessas atividades impositivas, né, constitucionais de defesa da soberania, nós temos também uma atividade muito importante, que é auxiliar a nossa comunidade em outras atividades, como, por exemplo, as ações de ajuda humanitária. Né? Infelizmente, nós sabemos aí da força que a natureza tem aqui na nossa região e como nós somos acometidos historicamente por diversos infortúnios que causam desastres e até mesmo vítimas fatais em nossa comunidade. Então, o soldado, ele traz também o auxílio nesses momentos de dificuldade. Coronel, e como é que é, assim, para explicar para nossa audiência, como é que é o dia a dia de um soldado na corporação, no Exército? Então, até para poder cumprir essas obrigações que eu me referi, são obrigações constitucionais, o Exército ele se prepara diuturnamente. Então, a gente não vai ter um soldado pronto do nada. Nós estaremos sempre nos preparando. A nossa rotina, né, para ser bem objetivo na resposta, as nossas manhãs se iniciam sempre com um treinamento físico-militar, onde o nosso soldado é preparado para que ele possa desenvolver uma condição física e estar apto para os desafios que as missões impõem para ele. E no decorrer da nossa jornada, nós realizamos diferentes tipos de preparo ao longo do ano. Por exemplo, essa época do ano nós estamos encerrando o período que nós chamamos de qualificação, em que os nossos soldados foram habilitados e categorizados em diversos tipos de atividade inerentes à profissão militar, desde atiradores de morteiro, atiradores de metralhadoras, soldados fuzileiros, né, soldados vinculados ao serviço de manutenção, transporte nas nossas viaturas, soldados vinculados ao serviço de saúde, né? Então nós qualificamos. Mais para o final do ano, iniciaremos o período de adestramento, em que as nossas frações são adestradas taticamente para que as habilidades individuais sejam colocadas em proveito de um grupo maior, pelotões, companhias e o próprio batalhão. Hoje uma dúvida, Coronel, qual é o efetivo hoje aí do Exército em Blumenau, né? Hoje nós temos 640 homens e mulheres aqui no 23º Batalhão de Infantaria, e desses 640 homens e mulheres, nós temos cerca de 220 homens que são referentes ao serviço militar inicial. Então é aquele jovem que anualmente, aos 18 anos, se alista para que no ano seguinte, ao completar 19 anos, que ele completa 19 anos, ele, já uma vez selecionado, ele esteja conosco aqui dentro do batalhão, incorporado às fileiras do Exército. E desses 220 que são esses iniciais, eles têm possibilidade de permanecer, de seguir carreira? Como é que funciona essa seleção? Todo jovem que é selecionado, ele pode permanecer por até 8 anos dentro do Exército. E ele pode, por intermédio do serviço militar inicial, alcançar outras graduações. Ele pode realizar o curso de formação de cabo e ser promovido a cabo. E ele pode também, né, uma vez sido promovido a cabo, realizar o curso de formação de sargentos temporários e ser promovido à graduação de terceiro sargento. Em nosso batalhão nós temos jovens, né, de toda a região do Vale do Itajaí, inclusive a de Timbó. Muito bem, e, Coronel, quais são os valores e princípios mais reforçados na formação de um soldado? Olha, eu costumo dizer que a hierarquia e a disciplina, elas são os pilares fundamentais do Exército. É muito importante, né, que todo cidadão entenda que você não pode entregar armas e munições a quem quer que seja uma pessoa e essa pessoa ser uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tenha disciplina, que não tenha capacidade de se autoconter.
Então, a disciplina é isso, é você fazer as coisas independente, muitas vezes, de ordem, independente de que você tenha um superior hierárquico ali. Então, eu acredito que a disciplina é uma característica fundamental a um homem que se propõe a estar fardado, uniformizado, identificado em defesa do país. Quem porta armas e munições carrega dentro de si, obrigatoriamente, a disciplina e o comprometimento com algo maior, que é o país e o ideal de servir. Todos nós servimos ao nosso país. Muito bem, e além da defesa nacional, quais situações que o senhor pode descrever para a gente aqui em que o Exército atua hoje no Brasil? Olha, indubitavelmente, nós podemos citar a segurança da faixa de fronteira, né? São operações extremamente sensíveis. O nosso batalhão aqui ele é enviado também para a região fronteiriça para que possa exercer essa atividade. Já ocorreu, por exemplo, de fazermos a apreensão, não só o contrabando, o descaminho, mas também do tráfico internacional, entorpecente, entrando em nosso país e que tinha por destino a nossa região aqui do Vale do Itajaí. Então, os nossos soldados na fronteira salvaguardando e protegendo para que esse tipo de ilícito não chegasse à nossa região. E aquilo que eu citei, que é muito comum, infelizmente, aqui na nossa região, que é as missões complementares de ajuda humanitária. Ano passado, o nosso batalhão ficou naquela que foi a maior tragédia climática já ocorrida no nosso país, que foi lá no Rio Grande do Sul. Acho que todos se recordam, com muita tristeza, os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul, a tragédia enorme que eles sofreram. O 23BI levou cerca de 200 homens até o Rio Grande do Sul e lá permanecemos com 200 homens por 30 dias ininterruptos, apoiando aqueles irmãos que sofriam na calamidade. E se a gente permeia a história do Vale do Itajaí, a gente vai reparar com muita... É fácil lembrar. Acho que não tem um adulto, um homem adulto, uma mulher adulta aqui na nossa região que não se recorda de algum episódio de enfrentamento que o nosso exército teve. Né? Vale lembrar 1983, 1984, 2008 aqui em Blumenau, ano passado, 2023, né? As enchentes de 2023 e em 2024 nós tivemos o caso do Rio Grande do Sul. Para citar alguns exemplos, né? Muito bem, Coronel, a gente sabe então, né, que até pelos exemplos aí, a farda, né, por trás da farda tem uma pessoa. E o senhor tem alguma curiosidade que já vivenciou no serviço militar que mostra, né, esse lado humano do soldado? Olha, conforme eu falei, nós somos, né, o cidadão fardado, né? E eu tive um exemplo aqui que me marcou bastante aqui já no comando do 23BI. Quando ocorreu a tragédia lá no Rio Grande do Sul, né, o batalhão entrou em estado de prontidão, mas imediatamente nós não fomos para lá, né, porque nós tínhamos que manter aqui tropas aqui em Santa Catarina, porque a condição climática que se abatia sobre o Rio Grande do Sul tinha a possibilidade dela vir também aqui para Santa Catarina e, obviamente, não fazia sentido estarmos lá e ocorrer a tragédia também aqui. E os soldados queriam muito ir, eles queriam muito ajudar, a empatia. E me marcou um militar meu que, ao se voluntariar de imediato, ele falou para mim: Coronel, eu preciso ir, eu tenho que estar lá. E eu falei: não, calma, rapaz, a gente vai, mas vamos aguardar, verificar essa situação aqui em Santa Catarina. Nós temos outros companheiros de farda, outros militares lá das tropas do Rio Grande do Sul que já estão lá trabalhando. E a gente vai, mas vamos na hora certa. E eu perguntei, né, mas por que tanta necessidade de você ir? Qual a razão desse voluntariado tão forte? E ele me falou: Coronel, quando eu era criança, ainda em 2008, a minha casa foi soterrada. E a minha avó teve, inclusive, um dos membros amputados. E eu me recordo dos soldados do 23BI chegando na minha casa, socorrendo e ajudando a minha família, a minha avó.
E agora é o momento de eu retribuir de alguma maneira. Eu que uso essa farda hoje, é o momento, é a minha oportunidade de retribuir aquilo que eu recebi. Então isso me marcou, eu falo com muita honra, falo com muito orgulho, falo até mesmo emocionado, que por trás da nossa farda nós temos pais, nós temos mães, nós temos filhos, pessoas que vivem o nosso dia a dia, que sofrem com tudo que acontece e que tentam de alguma maneira ser alguém melhor todos os dias para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Coronel, quais são os desafios, né, de atrair jovens hoje para a carreira militar? Olha, o jovem ele é movido muito pelo imediatismo, né? E esse boom tecnológico que nós vivemos prende o jovem muito, né, dentro da sua casa, né? E o exército ele é uma oportunidade para que ele possa viver, né, o mundo exterior, para que ele possa viver realmente a atividade física, para que ele possa se conhecer, né? Ele possa desbravar outros sentimentos, outras características dele. A disciplina, ele vai vivenciar valores, ele vai ter contato, conforme eu falei, com 640 pessoas diariamente aqui dentro dos nossos quartéis. Né? Ele vai chegar para o expediente, ele vai ter os seus amigos, seus irmãos de farda, como nós costumamos referir uns aos outros, ele vai ter um laço cultural que vai durar para toda a vida. Quando a gente fala com um veterano, né, 30, 40 anos, às vezes, o senhor, né, já com seus cabelos brancos, que serviu ao nosso exército, ele vai lembrar com orgulho, não só daquele momento, das atividades que ele fez, mas ele vai lembrar das amizades, ele vai lembrar daquele laço inquebrantável que ele teve com aqueles irmãos, né, aquela experiência inovadora. Então, eu diria que o desafio de convocar, ele existe, mas o desafio em servir, né, em bem servir, o desafio em se colocar frente a algo novo, ele é algo que anima o nosso jovem. O jovem que chega aqui, ele chega disposto a ajudar, ele chega disposto a se desafiar frente ao inusitado. E, normalmente, ele é exitoso, ele vai carregar uma experiência muito proveitosa para a sua vida. E vale lembrar que o desafio que eles enfrentam aqui não é inédito. Nós tivemos no passado jovens que serviram aqui ao 23º Batalhão de Infantaria e que foram convocados para a Segunda Guerra Mundial e foram combater por nós, pela nossa liberdade, lá nos campos de batalha da Europa. Nós tivemos jovens aqui do nosso batalhão que atravessaram os oceanos e foram até Angola, que foram até o Canal de Suez, que foram até o Haiti, e ficaram sobre a égide da ONU, também lutando pela liberdade, pela garantia dos direitos das pessoas que lá residiam. Eles são representantes do nosso país no exterior. Nós tivemos em inúmeros momentos aí jovens que trabalharam nas fronteiras, jovens que trabalharam em proveito da nossa comunidade, nas missões de ajuda humanitária, em socorro à nossa população, e não tem como não ter orgulho deles, e não tem como crescer dentro de si a vontade de ser mais uma pessoa a contribuir com tudo isso que eu falei. Muito bem, essa foi a nossa entrevista então com o comandante do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau, o Coronel Fernando Cossa, né? Antônio Fernando Cossa. A gente quer agradecer, viu, Coronel? Fique à vontade aí para suas considerações finais. Eu agradeço muito a todos os munícipes de Timbó, uma região em que eu tive a oportunidade de estar no dia da vitória, no dia 8 de maio, onde foi feita uma belíssima celebração, né, pela comunidade, homenageando os nossos heróis da Força Expedicionária Brasileira, que esse ano comemora 80 anos das suas vitórias lá na Segunda Guerra Mundial. E nós temos aí munícipes de Timbó e região, que seus familiares que homenagearam a memória dos seus pracinhas, dos seus entes queridos. Foi uma belíssima homenagem. Parabéns a todos os munícipes de Timbó. Dizer da nossa estima aqui do 23BI por todos da cidade. Inclusive, né, o meu ajudante de ordens aqui, o Cabo Parpinelli, é um munícipe aí de Timbó, com muito orgulho, residente, também
residente aí na cidade, e com muito orgulho, né, ele me transmite, me atualiza sempre sobre todos os acontecimentos aí de Timbó. Agradecer e colocar o batalhão à disposição, né? Hoje, Dia do Soldado, nós ficamos muito felizes pela querida lembrança da Rádio Cultura, desejar um bom dia a todos e vamos em frente sempre com muita alegria, né? Sobre as bênçãos de Deus.